Belezinha aí, galera? Então, vamos dar continuidade aí. A gente está falando de braço de alavanca, não é? Sistema de alavanca. Então, lembrando lá que um sistema de alavanca tem um ponto fixo, uma haste rígida, uma força de esforço, uma força resistente. E que a distância entre a linha de esforço e o eixo fixo é o braço de alavanca de esforço, o braço de alavanca potente, e a distância entre a linha de força resistente e o eixo fixo é o braço de alavanca resistente. E aí, então, dependendo da relação da distância desses braços de alavanca, nós vamos obter ou não uma vantagem mecânica, certo? Agora, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de alavanca, né? Isso nos faz entender o porquê, né? No treino de força, por exemplo, nós precisamos de gerar muita tensão muscular para superar, às vezes, um peso pequeno, uma carga pequena. Né? A gente vai entender, basicamente, o porquê que isso acontece. Isso acontece, já adianto a vocês, pelo tipo de alavanca em que a maioria dos movimentos do nosso corpo humano tem esse tipo de alavanca, né? Aí a gente entende por que a gente tem que gerar tanta força assim para carregar, às vezes, para levantar um peso teoricamente baixo. Mas o primeiro tipo de alavanca, né, são três tipos de alavanca, tá? O primeiro delas é chamado de alavanca de primeira classe. Mas eu sugiro a você que ao invés para você guardar na cabeça, ao invés de você chamar de primeira classe, segunda classe, terceira classe, que talvez você possa até esquecer isso, fica mais fácil você pensar interfixa, interresistente e interpotente. Né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, a alavanca de primeira classe, ela também é chamada de alavanca interfixa. E a interfixa fica mais fácil porque, veja bem, nós temos aqui a haste rígida, perfeito? Temos aqui a haste rígida, né? E na haste rígida nós temos três pontos aqui, né? Nós temos aqui, então, o ponto fixo, que é esse triângulozinho aqui, perfeito? Mas nós temos também o ponto de aplicação de força potente e o ponto de aplicação de força resistente. Nesse sentido, então, na haste rígida tem o ponto fixo, a linha de ação de força potente e a linha de ação de força resistente. Perfeito? Então, quem é que está no meio? É o ponto fixo. Então, inter é meio. Quem está no meio? Ponto fixo. Quando você olhar o ponto fixo que está no meio, é uma alavanca interfixa. Como, por exemplo, o caso bem específico aqui de uma gangorra. Né? Então, essa seria a alavanca interfixa. Certo? Essa alavanca aqui tem vantagem ou desvantagem mecânica? Nesse caso aqui, tá bem equilibrado, né? É como se fosse uma balança lá, aquela balança antiga, ela ia parar bem no meio lá, pum! Ok? Mas se considerar que a mesma força é aplicada, tanto de força de resistência quanto força potente, o que vai determinar se essa gangorra vai para baixo ou para cima, qual lado vai para baixo ou para cima? A distância do braço de alavanca. Então, se tiver dois indivíduos com o mesmo peso aqui, né, dependendo de onde eles, vamos supor que é uma gangorra, dependendo de onde ele sentar na gangorra aqui, tá certo? A gangorra vai pender para um lado ou para o outro. Ou então, vamos supor que você lá vai brincar com seu sobrinho, com seu filho, enfim. Um indivíduo mais pesado e um indivíduo mais leve. Se o indivíduo mais pesado sentar mais próximo, né, do ponto fixo, pode ser que mesmo os indivíduos com pesos diferentes consigam brincar na gangorra aí de maneira adequada. Então, essa tipo de alavanca ela vai ter vantagem ou desvantagem dependendo da posição aí que a força resistente e força potente é aplicada. Mas enfim, primeiro, vamos entender o tipo de alavanca. É uma alavanca interfixa. O ponto fixo está no meio, entre a força de esforço e a força resistente. Um exemplo disso, né, de alavanca resistente, interfixa, desculpa. Um exemplo dessa alavanca é na nossa coluna, no corpo humano, a coluna vertebral. Né? Então, na coluna vertebral, nós temos aí obviamente que essa força fica variando ali, né? A gente tem a ação de músculos agonistas e antagonistas, não é? Para manter o equilíbrio aqui do pescoço, do tronco, enfim. A coluna vertebral está aqui, nós temos músculos na parte anterior, na parte posterior, e aí ela forma aí um sistema de alavanca interfixa, né? Um sistema parecido com uma gangorra. Então, no corpo humano, a gente tem esse exemplo aí da coluna vertebral,
Ou ainda, né, o exemplo do exercício lá do tríceps no pulley, né, o pulley tríceps. Por quê? Porque nós temos, embora o meu vídeo aqui ficou muito em cima da imagem, mas nós temos aí a força de esforço, que é o bíceps, né, desse lado aqui. Então, qual que seria o centro articular? O ponto fixo é o centro articular, é o cotovelo aqui, perfeito? Tá aqui. Quem é que faz a força de esforço? Horas, é o bíceps. Então, o bíceps está aqui, ó, né? Essa linha de ação de força aqui representa desculpa, o tríceps. Olha o bíceps, hein? Meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo. Então, tem ali o ponto fixo, centro articular. De um lado, a força de esforço, que é o tríceps. E do outro lado, a força resistente gerada pela máquina aqui. Então, a gente tem um exemplo claro de alavanca interfixa. Então, trazendo aqui, ó, seria aqui o cotovelo, né, o ponto fixo, cotovelo. De um lado, o tríceps, perfeito? E de outro lado, o aparelho gerando força ali na sua mão. A sua mão é onde está ligada ao aparelho. Então, é uma clássica alavanca interfixa. Aí, a de segunda classe, que eu sugiro que você, para decorar mais fácil, que você chame ela de interresistente. Acho até que com a correção ortográfica agora, não tem mais esse tracinho aqui, ó, e deve ser escrito tudo junto, interresistente, tudo junto, com a nova ortografia, mas isso não vem ao caso agora. Por que interresistente? Porque agora, quem está no meio, né, da haste rígida, quem está no meio aqui da haste rígida, é a força resistente. De um lado, então, a gente tem a força potente, e do outro lado a gente tem o eixo fixo. É específico, aí parece muito um carrinho de mão, não é? A rodinha aqui na frente, aqui no meio onde a gente coloca a areia lá, a pedra, o peso, e lá na ponta, lá onde a gente segura e levanta o carrinho de mão, né? Esse é um tipo de alavanca em que nós temos vantagem mecânica. Por que vantagem mecânica? Porque a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de esforço, a linha de ação potente, ela é grande, ela é maior do que a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de resistência, do peso. Então aqui é uma alavanca clássica onde nós obtemos vantagem mecânica. E aí a gente entende o porquê, por exemplo, no exercício lá de panturrilha em pé no aparelho, a gente consegue aí levantar tanto peso, não é? Porque trata-se de uma alavanca a qual a gente tem vantagem mecânica, né? Essa alavanca, veja bem, nós temos lá o ponto fixo. Quem que seria o ponto fixo? A ponta do pé, o ponto fixo. Aí nós temos lá a força de esforço, que está bem na linha aqui, ó, do peso aplicado nos ombros, a linha de ação de força de esforço. E quem que está fazendo força aqui para levantar o peso? É o nosso tríceps sural, perfeito? Que é o músculo lá da panturrilha. O corintiano, com perdão da brincadeira, eu sou corintiano, o corintiano chama de batata da perna, não é? Tá certo? Então, nós temos aqui a distância, né? A distância entre o ponto fixo, que é a ponta do pé, e a linha de ação de força resistente, tá aqui ó, em cima, aqui em azulzinho. Isso aqui é o braço de alavanca resistente, tá certo? Agora, a distância entre o ponto fixo e a panturrilha, o tríceps sural, tá aqui em verdinho, é o braço de alavanca potente. Então, nesse caso, nós temos um braço de alavanca potente maior do que o resistente. Logo, eu tenho uma vantagem mecânica. Tá aí uma talvez até que represente um aspecto que dificulta tanto aí, né, o desenvolvimento desta musculatura. Então, a gente, mesmo com altas cargas aqui no aparelho, a gente acaba fazendo menos força do que deveria, porque é um tipo de alavanca que nós obtemos vantagem mecânica, perfeito? Que é a alavanca interresistente. A alavanca de terceira classe, que eu sugiro que você a chame de alavanca interpotente. Alavanca interpotente por quê? Temos a haste rígida, perfeito? E aí quem está aqui no meio da haste rígida, entre a força resistente e o ponto fixo, é a força potente. Então, por isso interpotente, porque a força potente ela está entre o ponto fixo
e a linha de ação de força resistente, né? É como seria aí uma pá com um cabo comprido ou um remo solto, onde uma das mãos é o apoio, ponto fixo, a outra mão é a que vai empurrar e a espátula lá na água, onde faz a resistência. Então, esse tipo de alavanca é uma alavanca em que nós obtemos desvantagem mecânica. Por que desvantagem mecânica? Porque a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de esforço, no caso dos exercícios provocada pelo nosso músculo, ela é pequena, ela é menor do que a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de força resistente do peso que nós temos que levantar. Então veja, aqui nós temos uma desvantagem mecânica. A distância entre o ponto fixo e o peso que nós vamos levantar é maior do que a distância do ponto fixo até o nosso músculo. E aí, quando a gente olha para os exercícios, né, a maioria das alavancas em nosso corpo humano são alavancas interpotentes, alavancas de terceira classe, e por isso nós temos que fazer tanta força para conseguir levantar as cargas, né? Então, é o exemplo lá que a gente vinha falando até agora da rosca direta. E aí você pode levar para a maioria dos exercícios. Então, veja que aqui a distância entre o ponto fixo, né, que aqui é o centro articular, a distância do centro articular até a linha de ação de esforço, que é o bíceps, é pequena. Olha a distância aqui, é pequenininha. Já a distância entre o ponto fixo e a linha de ação de força resistente, que é onde você vai segurar lá o halter, essa distância aqui é muito grande. Então, qualquer pezinho que a gente segura aqui na mão gera um torque muito grande na articulação. Tá? Então, a maioria dos exercícios, elas são alavancas de terceira classe, alavancas interpotentes. Então, dito isto, rapidamente aqui, antes de encerrar esta unidade, avaliar esse exercício aqui, para ver se ele está legal, se não está, pensando num ponto de vista de braço de alavanca, de vantagem ou desvantagem. Olha, colocar aqui a bola, né? A bola oferece uma resistência maior, então, olha, quero deixar o abdominal mais difícil. Colocar a bola é uma questão interessante, né? Você vai incluir uma carga, vai deixar o exercício mais difícil, amor. Perfeito? E aí, aqui nesta posição inicial, tá legal. Por quê? Porque, veja bem, a bola é o que oferece resistência. Então, a linha de ação de força resistente está por aqui, ó. É a linha da bola, jogando para baixo. Perfeito? Onde seria o ponto fixo aqui? Olha, o ponto fixo, dependendo de como ela vai fazer, se vai flexionar o tronco ou o quadril, mas vamos imaginar ali, vamos pensar que ela não vai flexionar o tronco, ela vai subir com o tronco na posição ereta e quem vai flexionar é o quadril. Mas se fosse o tronco também, ia mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o centro articular. Então, o centro articular está aqui, ó. Opa, está aqui, ó. Perto do quadril aqui, é onde vai se mover. Então, nós temos a distância entre a linha de ação de força resistente e o ponto fixo. Isso aqui gera um braço de alavanca resistente, perfeito? Aqui ela tem uma desvantagem mecânica, de fato, essa bola está cumprindo a função dela de deixar o exercício mais difícil. O problema é que quando ela sobe, quando ela levanta ali, flexiona o quadril, flexiona o tronco, o que acontece? Ela traz a bola, agora a linha de ação de força resistente está aqui, ó. Perfeito? Olha que linha, essa aqui ficou top, hein? E o ponto fixo continua aqui, o ponto fixo. Agora a bola passou a não cumprir mais o seu papel. Por quê? Ela aproximou demais a bola do ponto fixo e agora a bola já não gera um torque no quadril. E aí, pelo contrário, como a bola até passou do ponto fixo, essa aqui ela passa a ser uma alavanca interfixa. E aí aqui ela obteve então vantagem mecânica. Nesse caso a bola então está ajudando ela a subir. Espero que com esse tipo de informação você consiga a partir de agora olhar para os exercícios lá na sala de musculação e identificar aí vantagens e desvantagens mecânicas e poder ajustar os exercícios de acordo com o nível de aptidão física do seu aluno. Grande abraço, acabamos essa unidade aí, supimpinha. Ó, lava a mão, álcool, beleza? Fica com Deus aí, abraço.